meus amigos, dando sequência aqui na nossa faca, só sempre lembrando, a gente está aí construindo uma faca juntos, né? Vamos estar mostrando essa rotina aqui dentro da cutelaria, que é bacana, né? Para quem não viu ainda, né? Como que é o trabalho, como que essas facas aí são feitas e ajuda, né, a divulgar. Eu sei que tá cheio de vídeos por aí desse tipo, mas a gente tenta colocar mais alguma coisa, e essa alguma coisa que eu gostaria de estar colocando é explicando cada detalhe, a importância de cada parte, certo? Para você, quando você for fazer a sua faca, certo? De você estar com o seu cuteleiro, quando você tiver a ideia de fazer uma faca, né? Ou mesmo de comprar uma que esteja por aí já pronta, para você saber olhar alguns detalhes muito importantes. Sempre lembrando, primeiro você pensa aquilo que você quer fazer com a faca, entendeu? Depois você pensa na faca em si, não o contrário. Muita gente vê uma faca, acha bonito, né, acha legal e compra, simplesmente compra aquela faca. E depois tenta adaptar ela para um trabalho que ele vai fazer. Isso pode dar errado. Às vezes você tem uma faca linda, muito bem feita, mas para coisa que ela não foi exatamente projetada, certo? Então lembra bem, começando, como que a gente começou, né? Eu tenho um trabalho para fazer, é uma faca, eu pensei em uma faca de campo, eu tenho um trabalho para fazer, que é uma árvore, não é uma árvore pequena, é uma árvore já grossa, vai ser um trabalhão ali realmente, entendeu? Claro que eu não estou fazendo ela só para isso, mas é uma maneira de da gente pensar, certo? Então uma faca de campo, basicamente, ela é uma faca para cortar madeira, madeira para baixo, certo? Claro que ela corta bicho, corta carne, corta tudo, mas a gente tem que pensar isso. Essa faca eu vou usar ela em algum momento para cortar um galho, seja madeira seca, seja uma madeira verde, né? Então essa faca tem que ser pensada assim. É uma faca grande, essa faca está com 12 polegadas de lâmina, certo? 30, isso é 30 centímetros, né? Para quem não é acostumado com polegada. E quando a gente for avançando, eu vou falando alguma coisa aí, alguns detalhes que são importantes. Antes nós vamos dar uma olhada aqui na faca para a gente ver como seria uma usinagem, né, ideal de uma faca para esse fim aqui, tá bom? Então eu vou colocar a faca aqui para ficar mais fácil. Então, pensou em fazer faca, antes de qualquer coisa, tenha sempre essas ferramentas aqui, que é o paquímetro, uma boa régua, certo? Tem que ser tudo na medida, tem que ser tudo na matemática, ok? A arte, ela é depois, mas primeiro você tem que fazer uma faca bem construída. Bom, a primeira coisa aqui, a gente vai ter que achar onde vai ser exatamente essa linha de desbaste, certo? Linha de desbaste é onde a gente começa a desgastar o aço até chegar no fio, né? Que o fio vai ficar por aqui. Então, nós temos desde o dorso aqui, ó, eu tenho uma faca que está bastante larga, ela está com mais de 5. No ponto mais largo dela, ela já está com 6, um pouquinho mais de 6, então é uma faca bastante larga e com bastante material, bastante aço. Então, olha só, nós estamos aqui com 8 milímetros. Então, o que isso quer dizer? Algumas facas de campo, a gente chama de... Bom, primeiramente é o seguinte, se eu pegar toda essa área, como é muito comum nas facas de caça e nas facas de chefe, né, que a gente pega toda essa área aqui, isso seria um total flat, certo? Ou seja, a gente vai desbastar totalmente daqui de cima, né, praticamente daqui, até chegar no fio. Mas na maioria das facas para uso em madeira, para uso mais bruto, normalmente a gente usa o que a gente chama de parcial, ou seja, a gente desce de um ponto, né, até o fio. Aqui você vai manter o que? Uma massa de aço muito grande. Então, isso aí dá um peso bom para a faca, né? E lembrando que, como não é para um corte tão preciso, essa aqui vai entrar, essa parte aqui vai entrar na madeira e daqui para frente ela vai abrindo, né? Se você quiser rachar alguma coisa, né? Somente madeira seca, ela funciona realmente como um machado, certo? Nesse caso, nós temos aqui, como eu falei, muito aço, então eu vou subir bastante essa linha de desbaste dela, certo? Nós vamos subir bastante.
Para quê? Para a gente ter uma perda grande de material e vamos ainda continuar com bastante aço, com bastante massa, porque é realmente uma faca muito grande, né? E com bastante espessa. Então a gente vai o que? Vai definir mais ou menos qual que seria essa medida. Tá dando, vamos para 3,5. 3,5. Então eu posso aqui fazer um risco, né? Que seria mais ou menos para a gente já estar olhando como ficaria essa faca, certo? Então a gente teria essa parte aqui, ó, totalmente desgastada, certo? Aqui a gente vai fazer ainda a marcação do ricaço, certo? Fazer a marcação do ricaço. E ela seria mais ou menos isso aqui. Essa parte aqui toda vai passar pela lixa, correto? Então, dando sequência, aqui já tiramos bastante aço, né, dessa faca. Foi um desbaste já bem grande. Como eu tinha falado, essa linha de desbaste ali ia subir bastante, né? Deixa eu inverter aqui. Pode ver que ela subiu bastante, né, pro rumo do dorso da faca. E isso já tornou essa faca bem mais leve, já tirou bastante peso quando ela saiu da forja. E aqui já baixou de 800 gramas, então já é uma coisa boa, certo? É lógico que, como eu disse, depois a gente vai ter que colocar guarda e cabo. E depois nós vamos dar sequência falando sobre isso também. Mas ainda tem muita coisa para fazer. E agora é a hora de pensar o que? No contrafio dessa faca, certo? E o contrafio de uma faca boa é muito importante, né? Porque tem tudo a ver, né, com a faca, lógico. Então, e esse a gente vai fazer um contrafio bem grande. Eu pretendo fazer ele bem grande. Aqui já tem uma marcação, eu estou fazendo, como eu sempre falei, né? A gente faz primeiro, né? Faz no papel, risca com caneta na faca, né? Antes de ir para a máquina, porque depois que tira, acabou. Principalmente essa parte de contrafio aqui, se fizer, não tem mais o que fazer, né? Se estragar, estragou. Então tem que tomar bastante cuidado. Olá, amigos, vamos dando uma sequência aqui na nossa faca. Agora já está um pouco tarde da noite. A gente está pegando nela na parte da noite de bem cedo, né? Antes do expediente, e depois, aquele tempinho que sobra, a gente está tocando em frente aqui o projeto. Bom, agora essa faca já está totalmente com a forma que ela vai ter definitiva, né? Tá delineada, né? Então o perfil dela já está todo feito. Realmente vai ser uma característica de uma Boeing clássica mesmo, né? Bem velho oeste. Então ela já está no formato que ela vai ser. Aqui tem um contrafio, né? Bem expressivo, certo? Característico das Boeing também. E aqui nós vamos falar um pouquinho mais uma vez, que é a parte mais importante. A gente fala muito sobre isso e ainda continua muita dúvida na hora do cara vir falar sobre a faca que ele quer fazer, que é a geometria de corte. A geometria de corte, ela tem total, né, a ver com a linha de desbaste, certo? Que a gente estava falando há pouco. Então é onde você tem uma barra de aço aqui que você começa a descer, né, até chegar no fio. Aqui a gente pode ver que ela tem um dorso bastante grosso, né? Tá aí o dorso dela. E aqui
você já chega quase no zero. Aqui ela está com um pouco mais de 1 milímetro, que é o que a gente deixa, certo? Para ela ir para a forja. A faca, quando vai para a forja, ela já está praticamente pronta, a parte da lâmina. Na verdade está pronta, certo? Então, daqui para frente a gente vai para onde? A gente vai para a lixa manual. Por enquanto foi na lixadeira, dá para ver, né, que fica, por mais que a gente use uma lixa bem mais fina, fica bastante risco, né? Aí tem esse cuidado aqui, que é a parte de lixa manual, certo? Essa parte aqui já foi, não é espelhado, não é polido, tá bom? Esse aqui é só na lixa manual até a lixa 600, que é o acetinado que a gente fala, certo? Que é o que mais usado hoje na cutelaria, tanto contra fio contra a lâmina, dá para perceber bem, né? Então dá uma grande diferença. E por que fazer, né? São horas e horas lixando, por que fazer isso? E por que alguns cuteleiros preferem não fazer? É questão de tempo, né? Muito tempo que você gasta fazendo isso. E por que fazer? Valoriza mais a faca. O bom cliente, o cliente que paga, né, melhor por uma faca de qualidade, ele valoriza esse tipo de trabalho. Então, alguns cuteleiros, né, que preferem esse tipo de cutelaria, eles optam por um trabalho a mais, que é esse trabalho de lixa manual, certo? Aqui tem um pedaço ainda da forja, né, de brute, que eu gosto de deixar, alguma coisa para dar aquele pouco de rústico, mas veja bem, tem um rústico, mas o acabamento é fino, entendeu? Então isso aqui dá para ver bem que o desbaste não tem imperfeições, certo? É um desbaste flat, ou seja, ele desce reto daqui até no fio. Isso é muito importante, é comum a gente ver em algumas facas, né? O pessoal que está iniciando ou não tem um equipamento ainda adequado, que a faca fica toda abaulada aqui. Isso não pode ter na faca. A faca tem que ter ângulos definidos, certo? Tem que ter ângulos bem definidos. Essa queda daqui para cá, ela tem que ser bem definida e só depois que ela começa aqui o desbaste, certo? Então essa faca aqui, esse lado já está pronto, está polido, né? E ela já está terminar o outro lado e daí já está pronto para ir para a forja. Aqui nós temos o dorso também da faca e vou falar um pouquinho sobre esse dorso aqui também. Muito importante o conceito na questão da geometria de fio, a geometria de corte da faca, é que a gente tem que estar na cabeça o seguinte: uma faca ela serve basicamente para duas coisas, para furar e para cortar, certo? Quando a gente trata de uma chavalizeira, uma faca para abate, uma faca de combate, alguma coisa, a gente tem que realmente ter uma ponta muito agressiva. Aí tem pontas específicas para isso, né? Não é desejável essa curva aqui, por exemplo, antes, tá? Mas, por outro lado, quando você quer uma faca, por exemplo, a corte de madeira, uma faca como a faca de caça, né? Que você tem que ter um corte bem agressivo, ou você precisa de muita massa para cortar. Então, nesse caso, sim, a gente usa muito essa parte da faca aqui para esse tipo de trabalho, certo? E na faca de caça você vai usar tanto a ponta quanto essa parte aqui toda para estar cortando. Então essa geometria, a maneira que se faz esse desbaste é que vai determinar como essa faca vai cortar, certo? Essa aqui, embora seja uma faca bem grande, como eu já falamos, ela é uma faca com o dorso bem espesso, né? Nós estamos aqui com 8 milímetros aqui no máximo, depois ela vem afinando um pouco. Mas mesmo assim, com esse desbaste bem agressivo, eu sou capaz de apostar que vai ser uma faca que vai cortar bem. Então vai ser, a intenção é essa, certo? Aqui nós já diminuímos, eu já estou com 750 gramas, já caiu de 1 quilo, ou seja, foi tirando material. Então você vê que não tem necessidade de uma faca, por fato dela ser grande, por fato dela ser uma faca de cortar madeira, que a faca pesa 1,5 kg, não tem condição isso. Então fica uma faca praticamente que não dá para a gente usar. Essa faca, depois de colocado a empunhadura, né, vai dar um equilíbrio legal nela, com a guarda também. Com certeza vai ser uma faca tranquila da gente estar manuseando ela.